Olá, alunos! Vamos começar hoje as aulas de mecânica dos fluidos. Esta aula 1 é, na verdade, a aula onde nós vamos começar abordando alguns conceitos, que são fundamentais nessa aula, A começar pela definição do que seja um fluido. Então, esta aula, ela se dirige a essa questão. O que é um fluido? Nós podemos aqui ilustrar com o fluido mais precioso para os seres humanos. Não existe nada mais importante para o ser humano do que a água. Esse fluido precioso que recobre cerca de 2% da superfície terrestre, mas ele é muito relevante para a vida. De forma que 70% aproximadamente do nosso corpo é composto por esse fluido. Fluido, em geral, se refere à capacidade da matéria de fluir, mas nem toda matéria flui. Nem toda matéria flui. Não é? Mas, então, vamos começar por essa questão. E aí, eu tenho 3 maneiras de definir o que é um fluido. Primeiro, levando em conta os 3 estados da matéria. O fluido, os fluidos correspondem a 2 estados da matéria, mas os estados da matéria ordinária. Um fluido, ele não tem uma forma própria. Ele ocupa o espaço do recipiente. Essa é uma outra maneira. É uma forma de matéria que ocupa o espaço do recipiente, do objeto que contém. E existe uma terceira, esta aqui é muito mais difícil, porque, na verdade, nos leva a uma característica do fluido, que é a viscosidade do fluido. De forma que um fluido é aquele que se desloca muito, apesar de você aplicar uma força tangencial relativamente pequena. Essa é uma outra maneira de definir fluidos. Temos essas 3 aqui. Então, vamos começar pelo mais simples. Um fluido, ele está num estado da matéria que ele não possui uma forma própria. Ele sempre tem a forma do recipiente. Pode ser este aqui, olha, pode ser este aqui, pode ser este aqui. Ou seja, eles não têm uma forma bem definida. A forma deles é a forma do recipiente, que contém o fluido. Claro que eu já disse que um fluido é aquele que tem a capacidade de fluir, mas essa aqui é uma outra propriedade dos fluidos. Ora, nós sabemos também que a matéria existe em 3 estados, mas não é verdade. A matéria existe em 5 estados. O 5º estado da matéria recebe o nome de superfluido. Olha só, já tem a ver com fluidos. Mas isso não vem ao caso agora. Os 3 estados ordinários da matéria são estes aqui. O estado sólido, veja um sólido que tenho aqui. Num sólido, veja só, os átomos, por exemplo, o átomo de cobre, eles se movimentam muito pouco, eles ficam presos
numa estrutura, por exemplo, cristalina, né? E não se movimentam muito. Ocupam posições, né, mais ou menos bem definidas. Um líquido já tem, cada molécula da água, por exemplo, ela tem uma certa liberdade de se movimentar. Para cá, para lá, para cá, para lá. Né? Ou seja, no caso da água, as moléculas não ocupam posições muito fixas, não. Cada molécula exibe uma certa capacidade, né, de se deslocar. Não estão presas a estruturas. Né? Finalmente, esse aqui é o estado líquido. Né? Olha só, o nome já indica, né? Estado líquido e o estado gasoso. No estado gasoso, pronto, aí sim, as moléculas se deslocam praticamente independentes umas das outras. Né? Aqui elas se deslocam um pouco, aqui ocupam todo o recipiente, né? Todo, numa sala, um gás ocupa toda a sala. E cada molécula se desloca ou se move como se ela estivesse independente das outras. Né? Então temos esses três estados da matéria, né? O estado gasoso, né? O estado líquido e o estado sólido. Né? Os gases e líquidos, eles exibem a propriedade de fluir, de forma que poderíamos definir fluidos como sendo a matéria em qualquer um desses dois estados da matéria, né? O líquido e o gasoso. Né? É claro que é sempre bom lembrar, né, que quando você tem as partículas, né, nesses dois estados, né, como, por exemplo, no estado gasoso, as moléculas se movimentam nas mais diferentes direções, né, num gás. Né? No caso de um líquido, veja, as moléculas, elas se movem relativamente pouco em torno de posições de equilíbrio, mas elas se movem. Se move um pouco aqui, se move um pouco aqui, se move um pouco aqui. No caso dos sólidos, é bastante diferente na realidade, né? Porquanto, no caso dos sólidos, né, nós poderíamos ficar pensando aqui em cada átomo ocupando posições relativamente fixas, de tal maneira que não haja deslocamento apreciável, né? No caso de um sólido. Ele, de fato, se movimenta, mas ele se movimenta realmente muito pouquinho. Oscila, né, em torno de posições bem definidas. Né? Então, assim é um sólido, mas não se desloca muito, as posições são fixas. Né? No caso de moléculas, é um pouco diferente. Né? Elas podem, sim, se deslocar, né? No caso de um líquido qualquer, mas esse deslocamento é, como eu disse antes, relativamente pequeno. Né? Então, é isso que faz com que um fluido exiba uma capacidade de fluir, porque as suas moléculas, como é o caso da água, podem se deslocar mais do que no caso, né, dos sólidas, né, as águas sólidas. Né? Muito bem, então, tanto na fase gasosa quanto na fase
tanto na fase gasosa quanto na fase líquida, não é? Aí nós temos os fluidos como sendo esses materiais aqui, né? Aliás, não exatamente estes materiais. Mas, enfim, era isso que eu queria ilustrar. É sempre possível, né, a gente também classificar, né, os materiais sólidos, né, tanto sólidos, né, quanto líquidos, né, quanto gases, né, em relação à forma, por exemplo, deles, né? Os sólidos têm uma forma muito precisa. Os líquidos adquirem a forma do recipiente, né? O volume, né, de um gás não dá para você definir bem. No entanto, um líquido tem um volume que é relativamente preciso, assim como o sólido, né? Sólido é praticamente incompressível, quase impossível comprimi-lo. Nos líquidos, a compressibilidade já é diferente, né, do caso dos sólidos, mas ele é quase desprezível. Ao passo que os gases podem ser comprimidos facilmente, né? Então se pode analisar, né? É claro que a questão da fluidez, né? Impossível no caso dos sólidos, mas pode fluir no caso dos líquidos e também dos gases. Bom, e assim por diante, né? Então, existem várias formas de se diferenciar, né? De forma que aqui nós estamos então chamando a atenção para o fato de que sólidos não fluem, líquidos e gases podem fluir e, portanto, se constituem em fluidos, né? Há pouco tempo, há cerca de pouco mais de 20 anos, descobrimos um quinto estado da matéria, né? E, nesse caso, é um fenômeno que é quântico, não dá para entender à luz da teoria clássica. Mas esse quinto estado da matéria, ele é caracterizado por uma fluidez. Flui como um fluido ideal, né? Essa foi uma grande descoberta científica que mereceu o Prêmio Nobel. E é bom apenas a gente lembrar, né, que um fluido ele exibe certas propriedades e fenômenos, como esse aqui, o fenômeno de Venturi, que é bastante interessante, né? O que eu quero também chamar a atenção é que, no caso de um fluido, basta pequenos esforços tangenciais para você colocá-lo em movimento. No caso da água, veja, com a mão, você pode colocar a água em movimento, né? De forma que basta um pequeno esforço. Não requer muito esforço para você colocar um fluido em movimento. E essa é uma característica. É claro que aqui nós estamos falando de tensão de cisalhamento, né? Onde agora o que importa é a componente normal, a componente tangencial da força aplicada ao material. Um fluido, ele é tal que o deslocamento é muito grande em função da força aplicada na superfície, por exemplo, de um fluido. Um sólido, não, um sólido se desloca muito pouquinho, na verdade. E essa é a diferenciação. Esse tópico do estudo dos fluidos, ele recebe o nome de mecânica dos